Amém. Pode sentar, por favor. Eu quero saudá-los com a graça e a paz, amém? Então, oficialmente, dentro da programação da igreja em relação ao renovo, hoje é a última visita do pastor Edson com a gente. Estava distraído, né? Hoje é a última visita dele aqui com a gente e nós gostaríamos, como igreja, como ministério de discipulado, pela qual eu sou responsável, fazermos uma homenagem, darmos flores em vida, como ele sempre nos ensinou, né? Mas eu gostaria, pastor, em primeiro lugar, de agradecer muito por toda a sua dedicação, por todo o seu empenho, porque com certeza a sua vida e o seu ministério de renovo abençoou muito a vida da nossa igreja, a saúde da nossa igreja. Muitas pessoas foram abençoadas, talvez 200, 250 pessoas já puderam passar por renovo. Quantas famílias foram abençoadas através dessa ferramenta de renovo? E a gente sempre viu o pastor Edson se empenhando no máximo, se dedicando, viajando muitas vezes com dores, cansado, doente, mas ele sempre cumpriu rigorosamente todos os seus compromissos na igreja, no ministério dele, e a gente viu o resultado disso. Hoje a nossa igreja, o renovo faz parte, nós temos essa identificação também como ministério de discipulado, e o discipulado do renovo contribuiu muito para esse alvo da nossa igreja de vivermos um discipulado como um estilo de vida, né? Nós queremos louvar muito a vida do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui à frente os coordenadores de renovo da nossa igreja local, de homens o Cláudio e de mulheres a dona Noêmia. Boa noite, igreja. Eu gostaria, falar do pastor Edson, para mim, que convivo com ele já há algum tempo, assim, mais de perto, ele tem frequentado a minha casa e eu tenho me sentido assim, muito feliz, né, com a vida dele na minha vida. Isso tem enriquecido a minha vida espiritual, tem enriquecido a minha vida como pessoa. Então, falar dele é muito fácil para mim. Né? Ele é uma pessoa alegre, uma pessoa contente. Vocês não sabem, vocês não fazem ideia como ele é dentro de casa. É muito gostoso conviver com ele. Em relação ao renovo, gente, a gente tem que louvar a Deus por Deus ter colocado isso no coração dele, porque é uma ferramenta que chegou dentro da nossa igreja, tem abençoado muitas vidas, muitos casais. A gente tem visto, eu particularmente, que estou na coordenação dos grupos, então você vê uma pessoa começando o renovo, ou mesmo quando eu cheguei, que já tinha alguns grupos formados, você vê assim a transformação que acontece na vida dessas pessoas. E isso tem me dado, me encorajado a cada dia a estar mais à frente, mais empenhado. Viu, Edson? Você não está indo embora, não. O que você deixou vai ficar e está dentro dos nossos corações. Tá? Queria só reforçar as palavras do Cláudio. O pastor Edson conseguiu imprimir em nós a vontade de fazer algo mais, né, do que a vida comum de um cristão. E o fato de a gente se separar 2 anos para estar envolvido com um grupo, estudando a palavra, revendo as disciplinas espirituais, passando um final de semana juntos, lavando louça, cozinhando, fazendo coisas juntos, ou juntas, aqui eu falando pelas mulheres, né, se esfregando, se pegando, conhecendo, às vezes batendo de frente, outras vezes descobrindo as pessoas. A verdade é que nós somos muito abençoadas por esse ministério. E chegando ao final de 2 anos, as mulheres com 4 grupos, 47 mulheres envolvidas, a gente louva a Deus pela visão que o Senhor deu para o pastor Edson e o compromisso de a gente estar continuando, porque a gente vê um grande valor como ferramenta de discipulado. O discipulado, toda semana a gente está junto, a gente não dorme junto, a gente não cozinha, a gente não faz coisas que, passando um final de semana juntos por mês, a gente tem oportunidade.
eu posso lhe dizer que todas essas mulheres que participaram esses 2 anos cresceram muito dentro desse objetivo, tanto espiritual como emocional e relacional, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis para a gente como ser humano, né? E eu gostaria de chamar aqui a Malane e a Jessie, elas têm uma palavra para dar para a igreja, rapidinho. Eu também gostaria de chamar o seu José e o Leonel. Boa noite. A dona Noêmia pediu para mim pensar em algumas palavras importantes para estar falando para a igreja sobre a minha vivência no Renovo. E como eles falaram, né, a gente está fechando 2 anos e foi um tempo muito especial para mim. E eu pensei em alguns pontos interessantes que eu vivi com as mulheres que estavam comigo no Renovo. E eu vou dizer algumas coisas que eu lembrei e depois, no final, eu quero ler um texto. Eu prometo que eu vou ser rápida. Para homenageá-las também, elas me acompanharam em 2 anos e eu acho que é importante. O que é Renovo para mim? Renovo para mim, ele foi um momento de descanso, foi um momento de refrigério e eu creio que para todos isso aconteceu. O Renovo foi um momento de eu ouvir muitas coisas. Eu ouvi de tudo que a gente pode ouvir num grupo de quase 10 mulheres, com idades diferentes, contextos de vida diferentes. Então, eu ouvi muita coisa. Renovo também é cozinhar com quase 10 mulheres ao mesmo tempo. Então, foi uma experiência muito boa, assim, foi muito legal a gente poder ter momentos, como a Noêmia falou, né, de dia a dia, de cozinhar, de correria para tomar banho, de ver filme e estar junto, né? Então, Renovo é isso também. É a gente poder suportar os defeitos, as qualidades, a diferença de ritmo de vida das pessoas e de quem está ali com a gente. É amar bater fotos, né, Sandra? É amar o que a outra ama, de compartilhar. E Renovo é a gente viver sem máscara. É a gente aprender a viver sem máscara, a tirar tudo que a sociedade coloca no nosso rosto para impedir que a gente seja quem nós somos de verdade. Então, só para terminar, eu queria ler um texto que eu escrevi. Elas tinham me pedido já para preparar alguma coisa, e eu achei que fosse uma boa oportunidade de ler isso para elas e para a igreja também. Bom, o meu grupo de Renovo foi um presente de Deus. Hoje eu tenho certeza que a oportunidade que eu estou tendo nesse grupo, eu não tive em nenhum outro. Eu sei que cada pessoa é especial por ser ela mesma e que cada experiência também vale por si só. Mas Deus me presenteou com histórias de vida, histórias reais. Mulheres que talvez para alguns fossem normais, mas para mim se tornaram guerreiras. O valor de uma pessoa não está nos seus bens, mas sim em tesouros que por vezes não são visíveis a olho nu, mas que todos nós carregamos. Essas mulheres são mais fortes do que o rostinho bonito pode dizer. Quando penso em tudo que Deus ainda tem para trabalhar na minha vida, nas lutas e desafios que irei ultrapassar, penso na minha mãe e depois eu penso no meu grupo de Renovo, nessas mulheres que Deus me deu o privilégio de conviver e conhecer. Aprender a respeitar, a ajudar sem esperar nada, a ouvir, a chorar, a cozinhar junto, dormir em qualquer lugar, a rir e rir muito, e simplesmente abraçar ou lembrar do que gosta ou não de comer. Esses foram nossos dias. Para Malane, o diferencial da ferramenta Renovo é isso, poder ter acesso a tesouros da vida de uma mulher que no dia a dia não se teria.
E é algo que só Deus pode fazer, construir e moldar. Sinto-me cuidada, amada e privilegiada. Bom, boa noite. Bom, quando pediram para eu vir, eu disse, ai meu Deus, eu não quero. Bom, mas isso é renovo, né, gente? É poder compartilhar com toda a igreja o que foi esses 2 anos. Então, para mim, esses 2 anos foi um tempo de crescimento. Eu acho que eu entrei, assim, uma menininha e estou saindo uma mulher, assim, na vida espiritual. Foi um tempo, então, de muito aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, de compartilhar de vida, né? Compartilhar dos medos, das inseguranças, das alegrias, né? E é aprender com a vida da outra mesmo, né? Quando ela chega e expõe da vida dela e a gente pode estar aprendendo e compartilhando a nossa vida e o que a gente vive, né? E eu acho que para mim foi isso, foi um privilégio poder conhecer cada uma, porque a gente chega no grupo dizendo, meu Deus, eu não gosto dessa pessoa, não vai dar, né? E depois Deus vai mostrando que todo mundo é muito maravilhoso e muito especial e a gente vai aprendendo a amar cada um como é e respeitando, né? O seu limite, o seu tempo. Então, o renovo, isso foi para mim, foi isso, foi um desafio. Boa noite. Para mim, o renovo foi um tempo que Deus separou para mim, para aprender mais, amar. Na verdade, a princípio, assim como a jovem ali falou, tu chega lá no renovo, tem uns camaradas assim que dá vontade de dar um chute na canela deles. Mas que no final de 2 anos, tu sai amando aquele camarada ali. Umas figuras assim que sentam na mesa, dá vontade de mandar ele se levantar, porque são muito estranhos. E que hoje Deus vai mexendo no coração da gente, vai moldando a nossa vida de uma maneira assim que eu fico pensando, Deus, como Tu é maravilhoso, como o Espírito Santo é poderoso, Ele faz coisa na nossa vida que eu, como cristão desde berço, Deus não tinha feito, ou eu não tinha me antenado para isso aí. E hoje eu vejo assim, ó, Deus trabalhando muito nítido na minha vida, e eu aprendi a amar. Eu vejo assim em casa, o pessoal me estranhando do que, como eu estou, assim, coisas que eu não era. Então, para mim é bem importante. Eu aconselho, assim, jovens que estão chegando na igreja hoje, irmãos, é muito importante nós termos esse convívio com os irmãos. Há muitos anos atrás, tipo 20, 25 anos, eu pensava em pequenos grupos. E na igreja que eu pertencia, a gente nem pensava nisso, a gente não se falava sobre isso. Aí cheguei aqui na PIB, encontrei o grupo de casais, o pastor Paulo nos colocou num grupo de casais, foi uma grande bênção. E o grupo de renovo, então, muito mais ainda. Porque a gente convive com as imperfeições da gente também, né? Eu falo que eu vejo imperfeições dos outros, mas eles devem ter visto muitas em mim. Deve não, a gente se bateu de frente muitas vezes. Mas hoje, no final de 2 anos, assim, que passou voando muito rápido, a gente precisava ter acho que uns 4 ou 5, Deus fez muita coisa na minha vida. Curou muita ferida que até então eu não sabia que existia na minha vida, feridas que incomodavam a gente ficava ali quieto, não sentia aquela dor, e o Espírito Santo mexia ali e foi curando. Hoje não estou perfeito ainda, porque perfeito só vou estar quando chegar com Jesus ali, mas estou melhor um pouco. Os irmãos que me conheceram antes, podem acreditar que eu estou um pouquinho melhor. Amém. Boa noite a todos. Renovo comigo, eu tive 2 momentos. O primeiro momento foi convite para participar do renovo. Eu particularmente tive uma resistência muito grande, porque a gente já tinha passado por outras igrejas, questão de encontro, reencontro, desencontro,
E eu tinha uma resistência a isso. Confesso que o primeiro dia que eu fui para a reunião de renovo, eu cheguei lá no portão da pousada, o portão estava fechado, buzinei, fiquei torcendo que ninguém abrisse, porque eu estava a fim de ir embora. Estava mesmo. E aí o portão se abriu. O portão se abriu, foram 2 anos trabalhando com pessoas com idade superior a 50 anos, pessoas que estavam aqui na igreja, contribuíram bastante, mas já estavam sentados ali nas últimas filas, e foi um momento assim especial, de ver aqueles homens se envolverem com o renovo e reviverem do ponto de vista real da coisa, né? E depois de 2 anos, o Arnaldo multiplicou e me chamou para eu ser facilitador. E aí eu fiquei me questionando, eu estou mais para complicador do que para facilitador. Mas enfim, é desafio, é chamamento do Senhor, coloquei diante dele, estamos lá. E tem sido, queridos. Primeiro, vamos abrir um parênteses. Renovo não é uma sociedade secreta. É interessante que você entenda, porque todo mundo fala de renovo, quem está no renovo fala renovo, mas a pessoa acaba não entendendo bem o que é. É uma ferramenta de ensino, de troca de informações entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, que dá o resultado que vocês estão vendo aí, todo mundo com um sorriso na boca e alegria no coração, e outros assim desejosos para pular dentro desse renovo. E queridos, isso tem mudado a minha vida, embora eu tenha resistido. Isso é normal. A gente, depois de uma certa idade, que eu já 61 anos, mas Deus vai trabalhando e vai quebrando e fazendo de você uma nova criatura. Eu tenho dito para o pessoal e insistido, eu estou surfando na onda do Senhor. Eu estou surfando na onda do Senhor. E cada dia Ele tem me surpreendido. E cada renovo tem sido renovo. E a gente até aprende a roncar junto. É uma sinfonia. Essa homarada janta, fim panturra, tem uma programação. Ontem nós terminamos, era 00:40, mais ou menos. Depois ainda fica lá tocando violão. Aí tem um carinha lá que tomou uma baguinha para dormir e não dormia. E ficamos lá, e quando fomos dormir, isso já tinha passado 1:30 da manhã. Mas, queridos, é realmente maravilhoso. Permita que Deus te leve para surfar nessa onda. Se você tiver a oportunidade de fazer o renovo, não hesite. Se você tiver a oportunidade de fazer o renovo, homens e mulheres, sobretudo aqueles homens cujas mulheres já estão ou já fizeram o renovo. Sobretudo aquelas mulheres cujos maridos já fizeram o renovo. É o complemento da vivência e convivência de uma só carne, agora surfando na onda do Senhor. Amém. Se alguém ainda pensa que renovo é, sociedade secreta, você pode procurar tanto Noêmia, como coordenador do grupo de mulheres, o Cláudio, coordenador do grupo de homens, para conhecer, para entender um pouco mais a respeito de renovo. E se você tiver interesse, ou se você receber um convite de algum líder para participar de renovo, que você pense com carinho, ore, lembre de alguns testemunhos que você já ouviu de renovo nesse tempo todo, porque pode ser um tempo muito especial para você. Eu estou vendo um monte de gente com camisetas do renovo, né? A gente vai orar agora pelo pastor Edson, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria escolher uma pessoa
que olhando para ela assim, eu lembro do renovo muito forte por tudo que Deus fez na vida dela. São várias pessoas que passaram por isso, que a gente poderia escolher, mas eu queria escolher a Daniele. Pode ser, Daniele? Para Daniele orar pelo pastor Edson, porque com certeza ela foi uma das pessoas que foi muito impactada com o renovo, com esse ministério, e nada mais justo do que honrá-la por isso e dar essa oportunidade para ela. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, pelo renovo e pela vida desse homem aqui que está do meu lado, Senhor. Pastor Edson, o Senhor deu uma visão para ele há, sei lá, mais de 20 anos atrás e tem impactado vidas, nem sei quantas, centenas de vidas, por esse Brasil afora. Senhor, muito obrigada pela vida desse homem aqui no nosso meio, Pai. Obrigada por ele ter chegado aqui até nós, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor se compadeceu de nós, Senhor Deus, da nossa situação, do nosso estado, Pai. E o Senhor abriu essa porta através dessa ferramenta, Senhor. Muito obrigada, Deus. Que eu possa abençoar grandemente a vida do pastor Edson, Senhor Deus, a sua saúde, os seus planos daqui em diante, Pai. E, Senhor, como o Cláudio disse, Deus, ele não vai embora. O legado dele está aqui e vai durar ainda muitos anos, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, desses grupos que ainda vão finalizar esse ano. E cuida, Deus, dos grupos que vão começar no ano que vem. Tanto de mulheres como de homens, Senhor Deus, que haja muita multiplicação. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo, pastor Edson, né? Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Eu queria ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, finalzinho do Evangelho, o famoso texto da grande comissão. Mateus 28, de 16 em diante. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quando eu cheguei aqui, há 8 anos atrás, na verdade, eu não vim falar nada novo, nada que esta comunidade de fé não estava ouvindo há muito tempo. Aliás, esta foi uma das motivações centrais pelas quais eu vim. Porque com o pastor Paulo e com Noêmia também, a gente tem aí em torno de uns 30 anos de amizade e de companheirismo, e tivemos a oportunidade de estar junto muitas vezes
E, além da fraternidade, havia entre nós e há até hoje uma identidade ministerial, uma maneira de pensar o reino de Deus. Pastor Paulo e eu estivemos debaixo, e nossas famílias também, da influência de homens, alguns deles comuns na nossa vida, que falavam essas coisas e que trouxeram, há tantos anos atrás, um norte para a nossa vida e para o nosso ministério. Tudo o que fizemos ao longo desses anos desembocava no que entendemos ser o ministério de fazer discípulos. Então, isso nos tornou, de certa forma, pessoas e pastores que foram uma referência na área de discipulado no nosso país. Pessoas mais qualificadas do que os outros, mas simplesmente pessoas e homens de Deus que estávamos procurando coerência entre aquilo que acreditávamos e aquilo que nos propunhamos a fazer. Até onde eu sei, nenhum de nós dois mudou de ideia, até hoje. E acho que já está meio adiantado o tempo de pensar em mudar de ideia. Se tivesse que começar, começaria fazendo a mesma coisa. E o que me trouxe aqui foi o fato de que essa igreja era uma igreja que já tinha, na sua essência, uma visão de discipulado. Já era uma igreja que estava acostumado a essa metodologia. E simplesmente eu podia acrescentar um pouco da parte prática do que nós mesmos entendíamos que o discipulado era. Eu sou muito grato a Deus e creio que foi um tempo muito rico, muito precioso, maior do que eu imaginava no início, mas eu estou grato a Deus pela oportunidade que a igreja me deu e a oportunidade que você, Pastor Paulo, me deu de estar aqui com esses irmãos, de amar os irmãos, de ser amado pelos irmãos, e no final desses 8 anos eu só tenho boas lembranças e só tenho motivos para agradecer a Deus. Vou terminar falando aquilo que falei todos esses anos. Não sei falar quase sobre outro tema. Tudo aquilo que eu começo a falar desemboca em discipulado. Desemboca naquilo que é o que nós entendemos ser a essência da missão da igreja. Não sei se outros pastores, na fase de vida que eu estou bem pertinho de completar 50 anos de pastorado. Eu não sei se outros pastores nesta mesma fase sentem o que em alguns dias eu sinto. Me sinto parte de uma raça em extinção, de um tipo de perfil de pastor que já não tem muito mais espaço na igreja hoje e que talvez seja considerado um pouco fora de moda. Mas acho que isso é parte dos processos pelas quais todas as instituições humanas passam e vivem, e enquanto estivermos vivos, estamos comprometidos com Deus em sermos fiéis àquilo que Ele depositou um dia na nossa mente e no nosso coração, de sermos fiéis, sobretudo, ao Senhor. A igreja tem a seu dispor muitas ações e muitas formas. Os anos passam, as metodologias mudam e se multiplicam, mas a missão da igreja fica inalterada. Aquilo que Jesus falou como palavras finais antes de subir aos céus continua a ser o norte das igrejas que verdadeiramente são igrejas. Aquilo que Jesus disse não caiu no vazio e não caiu no esquecimento. E a ordenância que ele nos deu foi que nós fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações. O foco era bem delineado, edificando assim o reino de Deus
na face da terra. Um reino que a palavra de Deus descreve como um reino de justiça e de paz. Quando Jesus fala essas poucas palavras que eu li no início, ele faz uma declaração ao dizer: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado, e eu vou estar com vocês sempre. É um texto tão curto e de densidade tão profunda e tão claramente delineado, de forma a não deixar nenhuma margem de dúvida. Não me lembro de, nesses quase 50 anos de pastorado, ter tido em qualquer momento dúvida a respeito do que Deus havia me chamado para fazer. Tive que estar atento aos novos tempos, tive que estudar, tive que ter coragem de rever muitas vezes, tive que ter a ousadia de experimentar algo que não havia experimentado. Quanto à forma, nunca quanto ao conteúdo. Quanto à forma, sim, precisamos entender que o próprio Espírito de Deus é dinâmico e está se movendo no seio da igreja. Embora a meta nunca vá ser mudada, as formas de alcançá-la precisam ser continuamente revistas no processo histórico da vida da igreja, e isso temos feito. Pensar em renovo como alguma coisa que o Edson fez ou gerou é um absurdo. Eu não fiz nada além do olhar na palavra o que Jesus fez com os discípulos e ali buscar a inspiração e o norte para o que nós queríamos fazer. O que Deus fez funciona. O que Jesus mandou fazer, quando feito, funciona sempre, em qualquer época da história, em qualquer momento da vida da igreja. Todas as vezes que nós buscamos na singeleza da palavra de Deus o meio de tornar realidade aquilo que o Senhor nos mandou fazer, dá resultado e vai dar resultado sempre. Não porque nós somos muito bons, mas porque o que Deus ordenou sempre funciona e sempre funcionará. O Senhor disse que nós devíamos fazer discípulos. E embora eu quero ter essa noite uma palavra breve, eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando ele disse façam discípulos, ele estava implicitamente dizendo que discípulos não nascem prontos. Que não nascem assim por milagre, por encanto, num gesto automático. Discípulos são um produto artesanal, feitos um a um. E ele mesmo, o Senhor da história, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que podia vir desde a eternidade com o poder da palavra para dizer, haja, ele não disse aqui. Ele não disse, haja discípulos, não. Ele ousou gastar os 3 anos do seu curto ministério, indo às multidões, mas permanecendo com aquele precário grupo de homens, que nada era melhor do que homens e mulheres que temos hoje. Ele aceitou o desafio que muitos líderes cristãos hoje não aceitam, de focar a sua vida, o seu tempo, as suas energias num dos ministérios mais curtos da história, para implantar uma estratégia que deveria varrer a humanidade por toda a eternidade e para sempre. Ele não achou que era perda de tempo gastar a sua vida e dedicá-la a 12 homens, como disse, precários e em nada superiores a nós. Mas ele considerou que isso seria a prioridade da sua vida, e da sua vida curta e do seu curto ministério. E por causa disso, por causa da ousadia do Senhor da história, em focar em qualidade e não em quantidade, é que nós estamos aqui, até hoje, como resultado daquilo que ele ousou fazer. Discipulado está no DNA desta igreja. Discípulos não nascem feitos, são produto artesanal. E isso tem sido a tônica do que nós temos procurado fazer. Há pouco tempo preguei numa das últimas mensagens aqui, falando sobre a identidade da igreja, que esta igreja, e a igreja do Senhor, foi chamada para ser uma comunidade adoradora de Deus e serva dos homens em nome de Deus. Esta é a nossa vocação, é assim que temos de ser
percebidos pelo mundo de fora. E é desta maneira que nós poderemos manter fidelidade a Deus e fidelidade ao chamado. Muitas vezes falei que os símbolos do reino de Deus não são posições, honras, títulos ou privilégios, mas são bacias e toalhas que descrevem o ser e a pessoa daquele que é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. O sentido de discipulado na grande comissão poderia ser resumido em 4 expressões que nós, os discipuladores, temos usado por toda a vida: ganhar, edificar, treinar ou capacitar e enviar. Quando o Senhor disse ide, às vezes me parece que com o passar dos anos, essa expressão dele foi confundida pelos ouvidos da igreja, quando se assenta confortavelmente à espera de que eles venham, ao invés de tomar a iniciativa de ir. Temos de, com humildade, reconhecer que muitas vezes no processo histórico da igreja, a igreja tem transformado o ide em vinde. E ficar contemplativamente esperando que as pessoas venham atrás de nós, ao invés de entendermos que a ordenança que nos foi dada foi de que fôssemos aonde elas estão e fôssemos ao seu encontro das mais diversas formas. Quando ele disse que nós devíamos ensinar, a igreja está muito pobre de ensino. Pregação por si só não se torna ensino. É preciso que nós tenhamos uma projeção didática de um ensino que expõe a palavra, mas que cobra, literalmente, e cobra em profundidade o retorno da palavra que foi ensinada. A maneira passiva, como muitas vezes nos portamos diante da palavra, não permite que ela gere fruto permanente na nossa vida, porque a nossa crise, irmãos, não é uma crise de mais conhecimento, é uma crise de mais obediência àquilo que já conhecemos e àquilo que já sabemos. É isso que o Espírito de Deus está a requerer de nós, que a palavra tantos anos ouvidas, a palavra a qual por tanto tempo temos estado expostos, gere fruto. E gere fruto permanente para que o mundo creia que Cristo foi enviado. E para não deixar nenhuma base de dúvida acerca do que devia ser ensinado, o conteúdo foi claramente exposto pelo Senhor. Vão e ensinem tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. O conteúdo dos evangelhos, especialmente, a súmula dos princípios de vida para o qual Jesus chama o ser humano, o resumo básico da cristologia exposta no Novo Testamento, esse é o conteúdo discipulado. Cristo em nós, a esperança da glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nasceu de forma sobrenatural, que viveu de forma sobrenatural, que morreu de forma sobrenatural, que ressuscitou de forma sobrenatural e que vai voltar, e que está voltando de forma sobrenatural. Esse é o conteúdo do discipulado cristão. É isso que nós temos que ensinar repetidamente, até que este conteúdo se torne carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, aquilo que dormimos sonhando, aquilo que acordamos pensando e aquilo que move a nossa vida. O conteúdo do discipulado já foi determinado desde sempre por Jesus. Quando disse vão, ao invés de mandar que venham, ensinem aquilo que eu ordenei e depois treinem. Façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos. Queridos, sempre que ouvirem a palavra renovo, ela não é uma palavra mágica nem cabalística. Toda vez que falamos em renovo, estamos falando em discipulado. E discipulado é uma metodologia e uma estratégia insubstituível na vida da igreja. De uma igreja que hoje vive correndo atrás da moda, atrás do fácil, atrás daquilo que é o último grito, atrás daquilo que está movendo céus e terra em alguma parte do mundo, mas ignorando aquilo que lhe foi ordenado fazer, não como uma sugestão, mas como uma palavra específica da parte do Senhor da igreja. Discipulado não é moda. Discipulado não é onda.
Discipulado é a agenda de Deus para a vida do seu povo e para a vida do seu reino. Aprender para ensinar. Discipulado é uma estratégia de capacitação contínua. A gente nunca está formado. A gente nunca sabe tudo. Quanto mais tempo, quanto mais anos envolvidos discipulando pessoas, e cada pessoa é uma pessoa, cada grupo é um grupo. Essa semana alguém me perguntou como é que é andar no Renovo há 30 anos. Eu disse, é uma aventura maravilhosa, porque cada grupo é um grupo, cada contexto é um contexto, cada pessoa é uma pessoa. Então a gente nunca viu tudo o que tinha para ver. E Deus nos surpreende tremendamente quando nós nos envolvemos e trabalhamos com pessoas, como é o coração do Senhor. Discipulado é uma estratégia de capacitação contínua. E não importa quantos anos, ou por quantos grupos de renovo você já passou, ou por quantas células semanais de discipulado você já esteve, não importa quantas pessoas você já ajudou, você vai se surpreender a cada dia com a maneira notável como o Espírito de Deus move em direção à nossa vida, quando nós estamos nos gastando com a vida de outros. E ganhar, edificar, treinar e enviar para dar fruto, irmãos. Aquela árvore que não dá fruto é podada, para que dê mais fruto ainda. E se ela não der fruto, ela vai secar. Essa é a referência da palavra. Eu queria fazer algumas sugestões para a igreja, para essa amada igreja. Fazer discípulos precisa ter sido a agenda de ontem, precisa continuar a ser a agenda de hoje e precisa se tornar inegociavelmente a agenda de amanhã. Um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia pastor Paulo não vai estar mais aqui. Um dia a liderança que está sobre essa igreja hoje, nenhum de nós estará mais aqui. E nós esperamos no Senhor que a visão dessa igreja não tenha mudado e que ela permaneça fazendo aquilo que Deus a levantou para fazer. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Nós passaremos. O reino de Deus não passará. Para fazer isso, a igreja terá sempre, ontem, hoje, amanhã e sempre, que focar sua atenção em pessoas e não em coisas. A igreja tem hoje uma pressão externa muito grande sobre ela para se desviar do foco. Numa sociedade que não vê mais pessoas, numa sociedade em que a gente encontra na rua as pessoas falando com cachorros. Eu vi isso hoje de manhã nesse calçadão, porque já não tem mais com quem falar. A igreja é a última esperança para oferecer uma fé relacional ao ser humano. Se ela falhar, não haverá quem se levante para ocupar o seu lugar. A igreja tem que se importar com pessoas. A igreja precisa olhar para as pessoas. A igreja precisa abrir espaço para as pessoas. A igreja precisa se tornar uma comunidade de tal capacidade de acolhimento que ninguém que chegar aqui voltará porque não encontrou espaço ou acolhida. Essa é a nossa vocação. É ser um lugar que acolhe aqueles que ninguém mais acolhe. É ser um lugar que mantém as portas abertas para aqueles que as encontram fechadas, para onde olham. Que Deus tenha misericórdia de nós. A metodologia pode e deve ser sempre alvo de avaliação, de atualização, mas nunca deve tornar-se um fim em si mesma, porque senão nós nos desviaremos do caminho. A igreja precisa resistir à tentação frequente de substituir o permanente e o pertinente pelo eventual, que ainda que possa ser bom, não é substitutivo para a agenda que Deus nos deu.
Precisamos aprender a perseverar no foco de que discipulado não é uma transmissão de conhecimento, mas formação de caráter e transmissão de um estilo de vida. É uma ação preventiva e não uma ação corretiva. Eu entendo, irmãos, e acho que vocês já estão tão acostumados comigo, que não preciso ter medo de ser mal interpretado por algumas coisas que digo, especialmente quando as estou dizendo por último. Às vezes, uma declaração que eu faço, se ela for retirada do contexto, ela pode dar margem a uma interpretação equivocada. Outro dia, conversando com um grupo de pastores, surgiu algum comentário sobre alguns ministérios que, inclusive, nós temos, Casados para Sempre, Veredas Antigas e outros ministérios que Deus tem dado à igreja e que tem abençoado muitas pessoas. Mas numa roda de pastores eu disse, sabe por que esses ministérios tiveram que nascer? Por causa da falência do discipulado. Temos que fazer Casados para Sempre, porque estamos casando mal o povo. Estamos casando de qualquer jeito. E quem casa de qualquer jeito, separa por qualquer coisa. E também constrói um casamento de qualquer jeito. Então, sou grato a Deus pelos Casados para Sempre, mas Deus me cutuca dizendo não devia ser necessário se estivéssemos fazendo aquilo que devíamos fazer. Numa das nossas reuniões eu disse, 6 meses antes do casamento tem que vir marcar aqui. Por que nós somos os últimos a saber? Tive uma discussão grande com uma noiva, porque já tinha o bolo, já tinha a roupa da primeira locação, já tinha o cerimonial, já tinha isso, já tinha tudo. Tudo estava pronto. Agora, aqui, que é o lado mais fraco da corda, tem que estar com a agenda liberada para o dia do casamento. Pois eu não estou. Tenho compromisso nesse dia. Nós temos que levar a sério que nós temos uma metodologia preventiva, não corretiva. Quer casar aqui? Não sei se vai ser assim não, viu, gente? É coisa da minha cabeça. Viu? Quer casar aqui? 6 meses antes. Um casal maduro da igreja encostado nesse casal aqui. Eu sei que temos nossa preparação, que temos algumas ferramentas nessa área, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu estou querendo enfatizar que prevenir é melhor do que remediar. Não é? É muito melhor. Então vamos apertar o funil aqui, na chegada, no ato de casar. Naquilo que nós temos o direito como igreja de dizer, aqui as prerrogativas são essas. Porque eu já terminei casamento até na semana do casamento. Mas, se nós não apertarmos, se nós não formos um pouco mais duros nessa linha, nós vamos viver tendo que inventar muitas ferramentas. Porque de cada 5 casamentos hoje, no passo de 5 anos, 3 já terminaram. Isso são as estatísticas oficiais. Nós temos que tomar providências em relação a isso. Né? Temos que tomar... Acho maravilhoso um ministério como Veredas Antigas, proporcionando cura, especialmente de tantas pessoas emocionalmente feridas. Mas vocês ouviram alguns testemunhos aqui? Cura emocional acontece no discipulado. Efetivo. Tratamento de alma, desse lixo que a vida nos impôs, acontece. Nós temos ferramentas para isso. Não no momento miraculoso, mas nós temos ferramentas para isso no trato, na caminhada com uma pessoa, onde a gente cria intimidade, onde a gente cria liberdade de chorar juntos e de rir juntos. Quando o discipulado acontece na sua expressão mais profunda, e nós somos uma igreja habilitada por Deus para isso, essas coisas vão sendo naturais, vão ocorrendo, sem que a gente precise funcionar num sistema de pronto-socorro. Não estou descaracterizando, nem desvalorizando nenhum desses ministérios. O que estou dizendo é que eles são muitas vezes uma terapia corretiva, e nós, sem abandoná-la, precisamos tratar de funcionar
de uma maneira preventiva. Formar discípulos é uma ação que demanda tempo. Às vezes, alguns pastores me perguntam ou me encontram comigo: você que é o Edson Barbosa? Eu sou o Edson Barbosa. Pois é. Você que é o homem do renovo, né? Não sei, o negócio parece uma maçonaria gospel. Eu digo: olha, isso é você que está falando. Mas, geralmente, a pergunta é assim: qual é o livro? Você conhece, eu falo. Acho que você conhece. Escreve aí, Bíblia. O pessoal quer uma receita pronta, né? Como é que é o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto? O primeiro ponto, 2 anos. Quanto tempo? 2 anos. Se encontrando todos os meses. Tarefa. Pá. Não posso não. Se você visse como é a minha igreja, eu tenho 500, 600, 700, 800, não posso parar para dar atenção para 10. Isso não funciona, é muito bonito. Mas não funciona, porque o meu ministério é um ministério massivo. Eu penso logo que ele é de descendência italiana. Massivo, né? Tem a ver com massa. Ou seja, eu disse para um pastor assim, ele falou: pastor, isso é impossível, isso não funciona. Eu falei: que o senhor está dizendo que o método do mestre está furado. Porque ele tinha um dos ministérios mais cultos da história, 3 anos só. E tinha que implantar um movimento que vararia a eternidade, os séculos sem fim. Mas ele não achou que era perda de tempo trabalhar com aqueles 12 que deram um trabalho, mão de obra para ele. E porque ele não achou, porque ele considerou as pessoas prioridade, é que nós estamos aqui. Mas você acha que você não tem tempo para fazer um ministério semelhante àquele que o seu Senhor fez e que ele recomendou que você e eu fizéssemos? Discipulado dá trabalho, né, pastor Paulo? Custa a própria vida. Por que vocês acham que nós hoje somos assim jovenzinhos e conservados? Por que vocês, quando olham para nós, veem isso que vocês estão vendo? Porque nós gastamos a vida. Imperfeitos, pecadores, chorando muito, ouvindo muita coisa, tentando de uma forma milagrosa equilibrar família, filho, genro, nora e ministério. Acabou conosco. Mas valeu a pena. E se tivéssemos que começar, começaríamos pelo mesmo lugar, da mesma forma. Podemos chegar a esse tempo da vida despreocupados de quanto tempo ainda temos, mas com o coração grato a Deus, porque a nossa vida não foi vivida em vão. E o dia que nenhum de nós estiver mais aqui, a semente daquilo que a gente plantou vai estar viva, porque o jardineiro eterno vai estar cuidando dela. Custa a própria vida. E é por isso que nós chegamos até aqui. Eu quero agradecer muito a essa igreja. Esses anos aqui foram um tempo que eu estava... Vocês sabem, minha esposa já vai fazer 15 anos que faleceu. Apesar de todas as palavras proféticas, visões e revelações, eu não encontrei uma mulher que mexesse com o meu coração. E essa igreja me supriu muito em termos de carinho, de respeito, de honra, de afeto. E eu quero que vocês saibam que eu sempre vou ser muito grato por isso, e meus filhos pediram que transmitisse a vocês a gratidão dele pela forma como vocês cuidaram de mim esses anos. Meu agradecimento muito especial ao pastor Paulo e Noêmia pela a oportunidade que me deram de vir para cá. Eu queria agradecer muito a forma como Noêmia, numa fase bem difícil da vida deles, que vocês sabem, ela aceitou se envolver com o Renovo de Mulheres. O trabalho de vocês aqui é muito invejado, né? Porque em todo lugar querem começar Renovo de Mulheres e a coisa não é tão fácil, né? Quando sabem daqui, ficam todos muito felizes e entusiasmados. Eu estou contente que Camboriú também está andando no mesmo caminho. Mas há clamor de Renovo de Mulheres por tudo que é lado. E só Deus para nos dar direção para isso.
Muito obrigado, Noêmia. Cláudio, muito obrigado. Cláudio tem sido um companheiraço, disponibilizando todo mês um fim de semana comigo aí, com o carro dele para cima e para baixo, em 2, 3, 4 lugares. Beatriz, embora não tenha estado em Renovo, tem dado todo o apoio. Obrigado, Beatriz. Sempre que estou lá, eu sinto quanto você apoia o seu esposo e quanto você tem sido generosa em reparti-lo com o ministério nas células de Renovo. Com certeza, Cláudio, se você não estivesse aqui, teria sido muito bem mais difícil, apesar que o pessoal confunde nós dois com aquela dupla Claudinho e Bochecha, mas não é. Porque eu nem tenho bochecha mais, depois que eu perdi peso, a bochecha foi embora. Mas, muito obrigado, você tem sido um parceiro notável. Meus irmãos, que Deus os abençoe. A cada membro de Renovo que está aqui, cada pessoa das células de Renovo, cada amigo que não esteve em Renovo, mas que são amigos tão especiais, eu não quero correr injustiças, mas estou olhando aqui de cima, vendo Fernando e Isabela, que me acolheram um monte de vezes. Depois que veio os filhos, me esqueceram, mas tudo bem. Eu não tenho mágoa, nem raiz de amargura, nada disso. E muito legal. Estava vendo agora o Josinei lá atrás, que ficou um pouquinho só no Renovo e foi embora para o Rio de Janeiro. Eu nunca mais pude te dar um abraço, sempre lembro de você. Dona Zoraide aqui, sempre me bajulando, cada vez que eu venho no culto, de uma maneira carinhosíssima. Queridos, muito obrigado a cada um de vocês pelo amor, pelo carinho, e que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Eu queria fazer um convite para vocês. Quem de vocês pode assinar embaixo dessa simples mensagem e dizer: eu creio nisso? E é dessa forma que eu quero gastar a minha vida. Quem de vocês podia ficar de pé e dizer: eu creio nisso que você pregou hoje, eu assino embaixo e eu quero gastar e investir os anos que Deus ainda tem na minha vida para ser um discipulador de homens e de mulheres? Quem crê que de fato isso é a estratégia do coração de Deus? Amém. 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 Deus seja louvado. Senhor, obrigado por esta família da fé tão preciosa e tão maravilhosa. Obrigado pelo que esta igreja tem produzido ao longo da sua história, em fidelidade a Deus, discipulando homens e mulheres. Que o cuidado, a direção do Espírito Santo permaneça sobre este rebanho e sobre cada pessoa que tem um coração sensível, discipulador, para que muitas pessoas sejam continuamente abençoadas por uma proposta de reino de Deus que está na tua palavra e em harmonia com as instruções que tu nos deixaste. Bendito seja o teu nome, Pai, sobre a vida de cada um desses amados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Só queria responder uma pergunta que foi feita. E o que você vai fazer agora? O que está planejado? Eu tenho 2 grupos de renovo permanente de profissionais, um dos quais tem 4 ou 5 dos homens aqui da igreja. Esses grupos pretendem ir se reunindo definitivamente, mesmo quando eu não estiver. O compromisso deles é que Renovo, no que depender deles, nunca vai morrer. E esses homens vão estar se encontrando comigo a cada 3 meses, lá na nossa casa de São Bento do Sul. 2 grupos diferentes, uma experiência muito linda. Imaginem vocês que num grupo, porque eu fiz uma retrospectiva dos 30 anos, e fui chamando aqueles que mais se dedicaram e mais se revestiram da identidade de discipulado. E eram muitas pessoas. E num grupo eu tenho um pai do Renovo de 84, um filho do Renovo de 2002, outro filho do Renovo de 2005. E no outro grupo vamos ter pai, filho e neto. Isso é discipulado. Isso é descendência geracional do método de Deus. Graças a Deus por isso. Eu vou estar trabalhando com esses 2 grupos
acabo de fazer um curso específico na área de mentoreio espiritual e vou estar atendendo algumas pessoas pessoalmente nessa área. O Renovo Permanente de Pastores está sobre a liderança de pastores que passaram pelo grupo sem um compromisso da minha presença. Eles também se reúnem a cada 3 meses lá na Casa de São Bento e eu, quando puder, estarei junto com eles, mas não tenho esse compromisso e essa responsabilidade. E quero escrever. Orem por mim, para que Deus me dê graça e sabedoria, saúde, para fazer aquilo que Ele ainda espera que eu possa fazer. Deus os abençoe. Quero estar na saída à porta para dar um abraço apertado em cada um de vocês. Boa noite, irmãos, aqueles que eu não cumprimentei. É um momento realmente de tristeza por não ter mais o pastor Edson mensalmente aqui, trazendo a palavra, ministrando nos grupos, mas ele seguramente deixou um legado, deixou suas marcas na história dessa igreja, na história da vida de muitas pessoas. Daqui a pouquinho nós queremos fazer uma homenagem, um reconhecimento para ele, mas antes nós gostaríamos de, como parte do nosso culto, trazer nossas ofertas ao Senhor. A Bíblia fala, Deus ama aquele que dá com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu dou graças a Deus que aqui na igreja nós nunca precisamos manipular vocês para que vocês pudessem contribuir. E graças a Deus, como vocês vão ver daqui a pouco, aquilo que nós aqui arrecadamos, além de suprir as necessidades aqui, tem ajudado realmente a levar Jesus Cristo como solução para muitas frentes de trabalho. Hoje talvez vocês vão ter uma ideia de como isso acontece. Às vezes acontece no investimento na vida de uma pessoa, que depois de algum tempo, alguns mais cedo, outros mais tarde, acabam realmente se envolvendo com o trabalho do Senhor e deixando as suas marcas em lugares talvez que a gente nunca imaginou. Isso, o Edson fala, isso é renovo, e aí eu vou falar, isso é discipulado. Vou vender meu peixe aqui. Mas os irmãos entenderam o que Deus é capaz de fazer através de alguém que tem um sonho, persegue esse sonho e depois pode contemplar com seus olhos os resultados, os frutos que permanecem. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, os irmãos vão estar passando por aí, não se sinta constrangidos. Tem algumas igrejas que têm um cabo de vassoura assim grudado e ele bate na sua barriga, assim, vai dar ou não vai dar, né? Aqui não tem isso. Aqui se você dispôs no seu coração, entregue ao Senhor. Não entregue esmola, tá bom? Deus não precisa de esmola. Deus realmente ama as primícias, não é? Então, eu queria que você não se ausentasse, são apenas 8h30, nós temos ainda coisas bonitas e importantes e eu tenho certeza vão edificar a igreja ainda nesses próximos minutinhos que temos pela frente. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Gerson. O amor de Deus
maravilhoso amor, maravilhoso amor, é o amor de Deus por ti, sacrifício e um poupa benefício, eterno e sem fim, maravilhoso amor. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor, amor de Deus por nós, como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, é o amor de Deus por nós, que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor. Alguém também que tem deixado legado e marcas aqui na igreja e também na África, onde ela resolveu passar grande parte da sua vida, é a Maura. E ela está indo de volta essa semana para lá, por razões de manter o seu visto lá em Moçambique. E eu queria chamá-la aqui. Ela tem uma pequena palavra para dar à igreja, e é uma alegria muito grande saber que logo, logo ela vai voltar e vai estar aqui para incendiar o nosso coração por missões, e especialmente por Jesus, como ela sempre faz. Obrigado, pastor. Irmãos, eu gostaria de dar uma palavra de despedida. Lá em Moçambique, ninguém vai a lado nenhum sem despedir. Mesmo que você vá daqui como se fosse a Camboriú, tem que despedir da igreja. E eu queria despedir da igreja porque eu vou um pouco mais de Camboriú, não é? Se Deus quiser, na quarta-feira eu estou saindo para São Paulo. Infelizmente não vou no mesmo voo dos nossos irmãos. Eu estava pensando que íamos juntos, mas eu vou sair lá pelas 11h30 de manhã. Depois eu vou para São Paulo, de São Paulo, África do Sul, e de África do Sul diretamente a Beira. Então eu queria pedir que vocês orassem por mim, tá bom? Esse é o motivo dessa palavra, pedir oração. Vocês já têm acompanhado nas pregações, eu tenho aproveitado para mostrar um pouco de Moçambique. Há dificuldades? Há. Alguém me perguntou outro dia, Maura, você não tem medo? Pergunta óbvia, né? Hã? Claro que eu tenho medo. A situação em Moçambique não está muito fácil, mas eu estou muito segura, com muita paz. Mas medo, com certeza, nós somos humanos, né? Então, há preocupações. Nós estamos num momento, como já compartilhei nos cultos, desde o dia 21 do mês passado, de instabilidade política. Tem havido os ataques quase que diários.
Mas, graças a Deus, né, nós temos a garantia, por enquanto tudo está ok, ainda estão permitindo a nossa entrada, e o objetivo da minha ida é justamente para isso, para não perder a residência, não perder a moradia. Em dezembro vence o meu documento, então se eu não estiver lá, eu não vou naturalmente poder entrar, tá certo? Então eu vou até lá, e o plano é ficar lá por 30 dias, o tempo suficiente de participar de 2 casamentos, né, participar de uma graduação, não é? E o que eu queria pedir é que vocês orassem por mim, tá bom? E não só por mim, mas como eu disse hoje pela manhã, por todo o país. Bom, que eu tenho garantia que Deus vai nos guardar, nos proteger, mas há nossos irmãos, há as crianças, há a igreja, há todo um trabalho que nós precisamos interceder para que realmente a vontade de Deus possa prevalecer, tá certo? Então, ore pela viagem na quarta-feira, e eu queria também aproveitar para agradecer. Esse tempo aqui, esses meses, foi um tempo muito precioso. Algumas visitas, oportunidade de compartilhar com alguns irmãos individualmente. Tive a oportunidade aqui de pregar 3 vezes, o que eu agradeço, compartilhar a palavra, foi muito bom. E também foi um tempo para produzir algum material. Lá em Moçambique, há alguns anos atrás, eu escrevi um livretinho, e o máximo que a gente consegue lá é um material assim, ó. Quer dizer, cartolina, né? E esse material é um livretinho sobre finanças pessoais, porque muitas pessoas tinham problemas nessa área. Dívidas, empréstimos, ficar em fiador, entrar em muitos problemas. Isso pode parecer familiar para alguns aqui, não é? Que esse problema está em todo lado. Má utilização do dinheiro. Então eu comecei a fazer um livretinho como esse, e eu vendi mais de 1000 livros desses lá. Então, um dos meus objetivos nesses meses aqui era dar uma cara nova a esse material. Então, ele está de cara nova, graças a Deus, né? Então, com fotos africanas, mas o conteúdo que está aqui pode ser útil para você, ou talvez para alguém que está ali dever dinheiro. Então, você pode presentear ele, não é? E ele pode, quem sabe, lhe devolver aquele dinheiro. Então, o que eu queria é assim, ó. Esse livro está à disposição para ser vendido por 10 reais. Esses câmbios me deixam louca. 10 reais. Hoje de manhã fiz o mesmo erro. Não sabia se era real, metical, dólar. Então é 10 reais, tá bom? E com esse valor, você vai estar ajudando a subsidiar a parte do dinheiro para nós vendermos lá por um preço quase que insignificante, não é? Tá bom? Então, se alguém tiver interesse, pode me procurar no final do culto, mesmo eu não estando aqui durante esse mês. A Thalita está aqui, através dela e do Ilmar, da gráfica deles, é que esse material está sendo lançado. Então, se você quiser, pode contactar com eles. O grupo das mulheres na terça-feira vai estar aqui também, nós vamos poder colocar à disposição. E o que eu gostaria é que você usasse esse material para a sua própria vida, tá bom? E também para abençoar outras pessoas que sofrem nessa área, tá certo? Então, finanças pessoais. O outro, que é este aqui, também é um livro para líderes, pastores, com o objetivo de deixar alguma coisa para aqueles que vêm depois, tá bom? Então, se você trabalha na área do ensino, se você trabalha na área do pastoreio, discipulado, que você lida com vidas de pessoas, acho que vale a pena ler, tá bom? Então, meu pedido é, orem por Moçambique, orem pela paz, tá? Queria pedir para ficarem todos de pé e nós levantássemos mesmo um clamor agora por Moçambique e pela viagem. Pode orar, pastor? Senhor, obrigado porque podemos ter plena convicção de que não estamos falando ao vento, mas estamos sendo ouvidos pelo Criador do Universo, essa pessoa maravilhosa, indescritível, que nos ama. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos realmente levantar nossa voz e pedir, assim como o Senhor algumas vezes na tua palavra ordenou ao povo, orem pela paz em Israel, nós queremos fazer agora também, Senhor Deus, por esse problema social que se instalou lá em Moçambique. Nós queremos orar pela paz em Moçambique. Pai, que de uma forma surpreendente, para além das nossas expectativas, o Senhor esteja atuando ali
nesses partidos que se confrontam e que usam de arma, de guerrilha. Pai, que o Senhor realmente possa colocar na mente deles o valor da pessoa humana, que o Senhor possa convencê-los, Senhor Deus, de que a melhor coisa para um país é viver em paz. E que, Senhor Deus, todas as pessoas que estão lá ministrando o Evangelho, o Salvador de Jesus Cristo, possam realmente ter condições, liberdade, que eles possam alcançar muitas pessoas, porque essa é a maneira melhor de um país realmente viver a verdadeira paz. Abençoa a Maura na sua viagem, que ela possa viajar em segurança e passar bons momentos lá, adquirir o seu visto de residência e depois traga, Senhor Deus, ela de volta aqui para passar mais um tempo aqui conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que ela faz, eu tenho certeza que é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Maura. Obrigado, querida. Deus abençoe. Obrigada, igreja. Deus abençoe a todos, tá? Principalmente aqueles que contribuíram, que oraram, que Deus possa retribuir a cada um. Amém. Pode sentar um instantinho. Queria chamar aqui o Lucas e a Shayla. O Lucas está por aqui, tá? Não está? Aqui, está nos bastidores. Eu brinquei de manhã. Vocês não acham que ele engordou um pouquinho? Alguém falou aqui, eu não sei quem foi, que quem viaja para o exterior casa. Foi você? Foi você? Então, hein? A Maura, Deus está caprichando. Não, porque seguramente vão ter pessoas perguntando onde é que eles podem viajar para servir o Senhor, né? Para poder. Pessoas solteiras, podem falar com o Gerson. Não. Gente, alguns de vocês talvez não conheçam, porque ele já está há algum tempo ausente aqui, mas é uma pessoa muito querida de todos nós, e ele se casou, Deus reservou realmente, aleluia, olha, então eles estão na China, trabalhando como pessoas normais, porque se o Lucas fosse como pastor, provavelmente não entraria, e se entraria seria muito perseguido. Shayla também trabalha, e ele vai explicar rapidamente aqui o ministério dele, e eles são agora missionários, né, trabalhando lá na China. E eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza que essas coisas, desde a sua infância, foram colocadas no seu coração, assim como a Shayla, e eles estão servindo ao Senhor lá na China. Obrigado, pastor. Como o pastor falou, a Shayla, minha esposa, esteve indo à China em 2010, né, já como membro de uma organização missionária, e eu me juntei a essa mesma organização em 2013, final de 2012, né? E nós nos casamos em 2013. Deus me preparou essa grande surpresa, me deu esse presente. Logo que eu cheguei na China, eu a encontrei. E em 2013 nós casamos, né, em janeiro deste ano. E nós não estamos sozinhos lá na China, nós somos uma equipe de 3 casais, fazendo parte da CEPAL, servindo a pastores e líderes, que é um braço da OC, One Challenge, que é uma missão internacional que tem nos suportado lá na China desde o início. E ao contrário da realidade da Maura, onde há riscos de vida, né, para nós ali na China, isso não é tão grave como é, tão evidente, né? É claro que a China tem suas restrições e nós temos usado alguns meios para tentar escapar de algumas restrições que o governo nos impõe para poder propagar o evangelho naquele país, né? Então, eu queria que você estivesse orando por essa equipe de 3 casais que tem estado lá. Nós temos colocado todo o nosso esforço ali para disparar algumas ações que vão impactar a sociedade de uma forma que o governo não digamos assim, não nos atrapalhe, né? Então nós temos formalizado uma estrutura até então inédita no país, de uma forma clara trazendo profissionais para atuar no país e ao mesmo tempo propagar o evangelho. Então se vocês puderem lembrar de orar pela gente, por esses outros 2 casais que estão lá,
seria muito bom. Glória a Deus por isso. Amém. Que joia. Então, queridos, gostaria que vocês realmente incluíssem, se não estão orando, por esse casal tão querido e também pela equipe lá. Hoje de manhã você falou que tem um lugar lá que vocês têm quantas crianças? 40 crianças, queridos. E eles estão ministrando sobre elas. E também um grupo de pessoas de várias nacionalidades, mas também alcançando os chineses, que é uma coisa nova. Nem sei se podia falar pela internet aqui, mas agora já falei. Aí se te prenderem, depois você fala comigo. Mas é uma alegria saber que jovens como eles estão usando da sua profissão, porque quebraram esse paradigma, né, de que só quem vai para um seminário, se torna pastor, é que pode fazer isso, né? Você também pode usar a sua profissão, indo servir ao Senhor nesses países, principalmente países que têm restrições. E nós queríamos também orar por você, e aí, Shaila, para que Deus pudesse abençoá-los. Amém? Pai, muito obrigado pela vida desses jovens. Nós queremos estender nossa mão e, através desse gesto, pedir que a tua bênção cerque esse casal, que eles sejam sal e luz ali naquela região que não te conhece e que muitas pessoas venham ser alcançadas, salvas pela proposta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os acompanhe quando eles estiverem voltando e que eles possam realmente, no poder do teu Espírito, realizar esse ministério. Em nome de Jesus. Amém. Lucas, Deus abençoe, querido. Shaira, Deus abençoe, viu? Amém. Muito bem, irmãos. Para finalizar agora aqui, nós queríamos fazer uma pequena homenagem, né, ao pastor Edson. E eu queria chamar algumas pessoas que já sabem quem deve subir aqui, eu nem vou falar. Marilice, Sérgio, quem mais que está aí incumbido? Isso, é o Sérgio que vai levar o presentinho aqui. E arruma o cabelo aqui. Bom, gente, pastor Edson tem ensinado durante um tempo, e eu tenho ouvido isso algumas vezes, sobretudo das pessoas que têm lidado com o renovo, uma coisa muito simples e muito profunda ao mesmo tempo, que flores têm que ser dadas na vida, né? E hoje ele já recebeu muitas flores, né? Não são flores que murcham, não é um buquê de rosas ou de qualquer outra flor de outra qualidade, mas foi de encorajamento, de reconhecimento, de honra a respeito da sua vida. O que nós vamos lidar agora, quem sabe, é aquele invólucro, né, do buquê, que dá aquela enfeitada, mas vai perecer, alguns já vão ser degustados rapidamente, né? Outros vão envelhecer, mas o verdadeiro buquê de flores, né, o senhor já tem recebido da igreja, receberá ainda nos abraços, nas palavras de corredor, o nosso reconhecimento também como conselho da igreja, como liderança pastoral dessa igreja, a importância dessa ferramenta de discipulado que é o renovo sobre a vida de tantos dos nossos aqui, a bênção que tem deixado, esse legado que é inegável, né? E nós queremos, no nome do Senhor Jesus, agradecer. A palavra de Deus diz que nós temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, e é dele mesmo, no final das contas, né? Que a obra do reino não se faz por conta de homens. Mas ela também nos diz que a quem honra, honra, né? E nós precisamos honrar aquelas pessoas que servem ao Senhor, que lidam e abençoam vidas, e por isso, nessa noite, nós queremos, além desse buquê de flores que já foi dado, tentamos dar agora alguns elementos para enfeitar o buquê, e queremos fazer isso em nome de toda a igreja. Isso é um presente da igreja, da primeira igreja batista, para o Senhor.
O nosso é uma lembrança do grupo de mulheres, pastor, e após algumas conversas, a gente chegou à conclusão que o senhor usa sempre as mesmas camisas, e a sua casa deve estar cheia de bibelôs, suas paredes cheias de quadros, então nós resolvemos comprar uma lembrança para o senhor para tornar as suas caminhadas mais agradáveis. Obrigado, Maria. Obrigado. Senhor abençoe. Então, eu queria chamar aqui o regente, o Cláudio. Cadê o Cláudio? E ele preparou um coral de despedida para cantar para você, pastor. Então, o pessoal todo do coral aí, você vai convocar de agora. Então, o pessoal todo que participou do Renovo em algum momento, por favor, venha para cá. Acho que não vai caber aqui em cima. Não vai caber aqui em cima. Quem é bom de voz aí? Marquinhos. Puxa o... Qual? Montado no cavalo branco. Vai passar o... Deixa eu fazer? Não, acho que puxa a música. Toca lá. Vê quem é que sabe cantar bem aí. Não sei não. Nós vamos cantar essa música porque nós aprendemos com o pastor Edson. A música é homenagem a ele. Nós nunca ouvimos essa música antes, nós aprendemos dele e queremos fazer essa homenagem para ele. Marquinhos. Começa? E voltará. Leva quem enxerga bem. De novo. Vamos lá. Montado no cavalo branco, ele voltará, rodeado de anjos que o louvam sem parar. Alto. Filho do manso, filho do sangue, seu nome é Jesus, que derrotou a morte, vencendo no mar. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos
Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos? Senhor dos senhores, Rei dos senhores, Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus. Meus queridos, nós vamos nos despedir desse ajuntamento com uma oração. Só queria convidar a todos e convocar a todos para no dia 23 agora de dezembro, no sábado, dia 23, nós vamos fazer o nosso último Celebra Day. Vai ser um dia de comunhão ali no acampamento Batista Catarinense, a começar das 9 horas, vamos ficar todo dia até às 18 horas. Vamos ter o almoço servido lá mesmo pela a própria instituição, o ABC, ao preço de R$15 para passarmos o dia todo, incluso o almoço. E vamos fazer um lanchão comunitário, onde você vai trazer um bolo, um salgado, e nós vamos juntar, vamos fazer um café, e vamos ter um tempo depois, fechando esse ciclo com um lanche bem gostoso. Isso será um dia de comunhão, onde a gente vai poder, de alguma forma, estar replicando essa ferramenta discipulada, que é o renovo, de estarmos o dia todo, do discipulado, que é a convivência, é isso que a nossa igreja faz e que acredita essa igreja, a nossa PIB. Dia 23 de novembro. Eu gostaria também de estar pedindo aos irmãos que estivessem orando pelo nosso irmão Mauro, né? Nosso ministro de louvor. Esse final de semana o seu pai faleceu subitamente e esse é um dos motivos que ele não está conosco aqui. E ele hoje faria também um anúncio da nossa cantata de Natal, que vai ser agora no começo de dezembro. Esse evento, para nós, é um evento evangelístico, em que nós tentamos mostrar à comunidade de Florianópolis, aqueles que vão lá no Teatro da Universidade, o verdadeiro sentido do Natal. Então nós queríamos que você já estivesse se engajando nisso, estivesse marcando presença e, acima de tudo, convidando pessoas para irem lá, assistir a mensagem do Natal, a verdadeira mensagem, aquilo que realmente significa esse momento para nós como crentes em Jesus. Então, eu estou fazendo o aviso, o Mauro faria o aviso nessa noite, ele ficou impossibilitado. Então, eu queria que você estivesse orando, que você estivesse se engajando. Nós temos quase 250 pessoas trabalhando nesse evento e, com certeza, Deus vai estar abençoando. Isso é mais uma ferramenta do Ide e Fazei Discípulo da igreja. 8 e 9 e 10 de dezembro. É um domingo e uma segunda-feira. Então, se engaje, ore, participe conosco. Muito obrigado. Ok, queridos. 23 de novembro, Celebra Day, e 9 e 10, é isso? A nossa cantata. No dia 24, domingo pela manhã, o pessoal do Ministério do Louvor também, para a gente conseguir angariar fundos para esse evento, vai estar sendo feito um almoço aqui na igreja e você também pode participar ao preço de R$15 adulto e R$8, 15 total, R$15 por pessoa. Tá? O Mauro faria esses avisos, mas infelizmente ficou meio truncado, mas o importante é que você tenha entendido e participe. O pessoal do Coral e Ministério de Música já estão com os ingressos para vender.
Ok. Todos esses são avisos para fortalecer a nossa comunhão, né? Esses almoços, esses encontros, a cantata, e também serve como elemento de evangelização. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te bendizemos por essa noite. O culto é para ti, Senhor Deus, mas os nossos corações se alegram e saímos daqui tremendamente edificados por tudo aquilo que ouvimos, pelo ministério da tua palavra, pelos testemunhos e por esse culto que, na verdade, é um culto de ação de graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio desse teu povo aqui. E quando o Senhor tem, por esse povo aqui, abençoado vidas em locais tão distantes, como é o caso de Moçambique, Senhor Deus, na instrumentalidade da Maura, e agora da China com o Lucas Tori e a sua esposa. E assim, Senhor Deus, nós vamos, de alguma forma, levando a mensagem pelas nações e buscando fazer discípulos, cumprindo o ídolo do Senhor. Bendizemos a Ti com todo o nosso coração. Te agradeço por cada irmão, por cada vida, cada pessoa aqui presente. Peço que o Senhor esteja com eles a cada dia da semana que já começa hoje, que o Senhor possa abençoá-los, ajudá-los nos desafios que tem pela frente, e que eles possam, e nós possamos, Senhor Deus, viver de modo digno do Evangelho, andando, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, e com isso, propagando o reino do Senhor para outras pessoas, sendo sal e luz. Louvado seja o teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o seu povo, hoje, essa semana e sempre, para a honra e glória dele e alegria nossa. Amém. Amém. Deus abençoe, vão em paz para sua casa. Se você tem liberdade, dá um abraço no irmão que você conhece, se você cumprimenta.